Se você for velho o suficiente, é provável que tenha alguma lembrança de ver este pequeno cara do lado da tela do seu computador, especialmente ao usar o Microsoft Word. Talvez você o tenha encontrado na escola, durante a aula de informática, ou mesmo apenas usando o computador em casa para lazer. A verdade é que ele estava em toda parte, e você não podia escapar dele. Seu nome? Microsoft Clipped, comumente referido como Clip. E ele era considerado a resposta para todos os problemas da Microsoft na época de sua introdução em 1997. Muitas pessoas ainda estavam se acostumando com a ideia de computadores, vendo-os como máquinas complicadas e intimidadoras do que ferramentas convenientes e amigáveis. E Clip foi a tentativa da Microsoft de colocar um rosto adorável nessa tecnologia relativamente nova e em rápido crescimento. Mudou a percepção das pessoas, mas não da maneira que a Microsoft esperava. Em vez de verem Clip como uma adição calorosa, acolhedora e útil à experiência do Windows, muitas pessoas o achavam irritante, distraído e sentiam que ele complicava as coisas ainda mais. Ao tentar realizar tarefas básicas como escrever um trabalho, Clip frequentemente atrapalhava, fazendo perguntas bobas ou fornecendo conselhos irrelevantes que, no final das contas, prejudicavam a produtividade do usuário. A missão da Microsoft de facilitar o uso de seus produtos acabou se voltando completamente contra eles, chegando até a afastar algumas pessoas do Windows. Quando olhamos para a estranha história de Clip, é evidente que estava destinado a falhar desde o início. Tudo isso tinha a ver com a desconexão profunda da Microsoft com seu público, sua visão pouco aprofundada e a execução geralmente deficiente do produto. Mas haveria ou ainda há alguma maneira de salvar o Clip? Bem, é aí que a parte da visão pouco oportuna entra em jogo. Talvez Clip não tenha sido esse fracasso catastrófico no final das contas, mas sim um produto muito à frente do seu tempo. Talvez tenha sido as pessoas que eram o problema e não o Clip. Talvez a Microsoft estivesse tentando resolver um problema que simplesmente não existia ainda, e talvez as pessoas precisassem de mais tempo para entender a capacidade e funcionamento do computador pessoal. Hoje, damos uma olhada na concepção e desenvolvimento do que seria, sem dúvida, o produto mais estranho da Microsoft, e como ele acidentalmente moldaria o caminho para a criação da tecnologia de assistentes que hoje damos como certa. Olá, eu sou Manuel Neto, e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de falarmos sobre Clip, precisamos fornecer um bom histórico sobre como tal ideia surgiria em primeiro lugar. Nossa história começa lá atrás, especificamente em 24 de janeiro de 1984. O que há de tão especial nessa data? Bem, foi o dia em que a Apple lançou o primeiro Macintosh. O computador pessoal agora era ainda mais pessoal. Embora não tenha sido o primeiro do seu tipo, o Macintosh pegou tecnologias que eram bastante underground na época e as tornaram mainstream. Uma delas era a voz sintética. E em uma medida muito maior, a interface gráfica do usuário, também conhecida como GUI. Agora você podia realizar o que na época era considerado as tarefas mais sofisticadas com apenas um clique. Você não precisava mais exclusivamente de uma linha de comando difícil. Ao adicionar uma voz e uma aparência única a este computador, o Macintosh agora tinha personalidade. Ensinou ainda mais à indústria que os computadores não precisavam ser máquinas complicadas. Eles podiam ser ferramentas incrivelmente úteis, acolhedoras e que falavam a mesma linguagem que um ser humano. Apenas um ano após o Macintosh, seria lançado um novo sistema operacional, o qual Steve Jobs alegou ter sido completamente roubado da Apple. Chamava-se Microsoft Windows. E o fato de ser compatível com uma ampla gama de máquinas o tornava muito mais acessível que um Macintosh de $2.500. Naturalmente, a influência da Microsoft no mundo do software cresceu. Eles se tornariam gigantes até meados da década de 90, especialmente com o lançamento do Windows 95. Com praticamente todo mundo da computação em suas mãos, a Microsoft queria revolucionar ainda mais a arte da computação pessoal. Em 1996, uma pesquisa interessante foi realizada na Universidade de Stanford, conduzida pelos professores de comunicação Clifford Ness e Brian Reeves. Em suas conclusões, eles afirmaram que as pessoas tratam os computadores da mesma forma que tratam a televisão, a publicidade, até mesmo as notícias. Tratam-nos como seres humanos. Apesar de serem objetos inanimados, as pessoas desenvolvem relacionamento com eles, especialmente no campo das tecnologias baseadas em voz. Estudos até mostram que as pessoas se sentiam mais acolhidas e seguras ao redor de computadores que usavam vozes femininas em vez de vozes masculinas. O ser humano é tudo o que conhecemos, então, quando vemos algo complicado, robótico, o oposto exato do humano, pode ser intimidante e impedir as pessoas de quererem interagir com isso. Essa nova teoria seria chamada de a equação da mídia, e a nova missão da Microsoft era usá-la como seu modelo para desenvolver seus produtos. E se a Microsoft pudesse fazer com os computadores pessoais o que a Macintosh faz com os computadores de linha de comando? Bem, por sorte, a Microsoft não estava completamente alheia à possibilidade de uma teoria como essa surgir, já que eles meio que previram isso de todas as maneiras erradas. Cerca de um ano antes da publicação da Media Equation, o Microsoft Bob foi lançado. Este era um programa projetado para Windows 3.1, a versão do Windows antes do 95, e basicamente tornava a experiência de GUI muito mais pessoal e literal. A Macintosh foi revolucionária ao fazer com que código complexo parecesse objetos cotidianos com os quais as pessoas estavam familiarizadas.
A Microsoft tentou levar isso para um nível totalmente diferente, fazendo o computador parecer um quarto interativo. Você clicava no relógio na parede para acessar suas configurações de relógio, coisas assim. E se você tivesse dúvidas, seu assistente estava lá para ajudar, que você provavelmente conhece, o cão Rover. Isso não era um computador, era sua segunda casa, apenas no mundo digital. Uma ideia como essa soa super legal e revolucionária, no entanto, foi um fracasso completo. Havia uma tonelada de problemas com o Microsoft Bob, e essa empreitada toda por si só deveria ser um vídeo separado. Mas a coisa principal que você precisa entender deste caso é que ela compreendeu erroneamente o seu público. É ótimo se você quiser simplificar seu software, mas você não precisa tratar seus clientes como se fossem estúpidos. Isso parece um brinquedo da Fisher-Price, não um computador. Pode imaginar isso sendo levado a sério em um ambiente de trabalho, especialmente nos anos 90? A Microsoft estava inadvertidamente tentando seguir dois de seus principais pontos. O fato de que as pessoas usarão as coisas de maneira como são representadas e as pessoas usarão coisas que são simples. O Macintosh era familiar, mas ainda parecia um computador. Havia um equilíbrio entre os dois extremos. O Microsoft Bob falhou em fazer isso, e ao não deixar espaço para interpretação, efetivamente insultou a inteligência de sua base. A Microsoft entendeu erroneamente o primeiro ponto e levou o segundo longe demais. Felizmente, com o sucesso do Windows 95, a Microsoft percebeu que não precisava complicar as coisas demais, mas ainda assim o Windows poderia ser mais simples. O Windows deveria ter personalidade. Embora o Bob tenha sido abandonado, a Microsoft decidiu manter o aspecto do assistente do produto, conhecido como Microsoft Hector, e apenas mudar um pouco as coisas. Em vez de ter esse assistente em todo o sistema profissional, vamos colocar-lhe um produto, o Microsoft Office, e sua nova funcionalidade, o Office Assistant. Naturalmente, precisamos fazer com que esse personagem tenha um tema de escritório, então eles tiveram um designer que usaram para o Microsoft Bob, o ilustrador infantil Kevin Attenberry. Depois de fazer alguns esboços, ironicamente, em seu Macintosh, Attenberry finalmente criou seu novo personagem, e o Microsoft Clip foi feito. O Clip oferecia ajuda muito desnecessária, como perguntar se você precisa de ajuda para escrever uma carta. A maioria das pessoas, especialmente no computador, sabe como escrever carta. A Microsoft literalmente estava repetindo um dos seus erros que cometeu com o Bob, tratando sua base de usuários como se fossem crianças. O design da própria tecnologia era irritante. O Clip frequentemente atrapalhava, distraía o que poderiam ser pessoas mais focadas. E por último, simplesmente não ajudava que o Clip fosse mais ou menos apenas uma versão personificada do menu ajuda já existente no Office. O Clip era muito pré-programado e parecia pré-programado, fazendo as mesmas perguntas repetidamente e não levando em consideração as preferências do usuário. Não era caloroso ou pessoal, era muito mecânico. Lembre-se de que tudo isso foi antes das sofisticadas IAs que temos hoje em dia. Mas em muitos aspectos, Clip simplesmente apareceu na hora errada, e as coisas que ele queria fazer eram limitadas para a tecnologia dos anos 90. Então, quando o Office XP chegou, a mensagem estava clara e Clip foi desativado por padrão. Mas a funcionalidade real do Clip seria removida em 2007. Atualmente, há rumores de que Clip pode retornar da maneira que estava destinado a ser. Clip pode muito bem se tornar uma personificação do ChatGPT, mudando efetivamente de ser a pior ferramenta de IA da história para uma das melhores que já existiu, superando até mesmo a Cortana. E se isso for verdade, seria uma verdadeira história de redenção. Embora Clip não tenha realmente feito uma conexão com seu público de maneira tecnologicamente útil, certamente o fez emocionalmente ao longo do prazo. Muitas pessoas que antes odiavam o Clip agora o amam, e além de sua aura irritante se tornar material para meme puro, uma grande razão para isso é também a nostalgia. Agora existem adultos totalmente crescidos cujas primeiras lembranças incluem o Clip. Para muitas pessoas, ele é a personificação dos anos 90 e início dos anos 2000, e isso os transporta de volta para aqueles tempos calorosos e acolhedores, a infância. Mas o Clip também vive em nosso cotidiano. Poderíamos argumentar que o excelente software de IA que usamos hoje é atribuído ao fracasso do Clip. Foi uma lição valiosa que nos ensinou o que não fazer ao criar um assistente virtual. E isso certamente não é um fracasso. Então, Clip, não fique triste. Você fez uma coisa certa e mudou o mundo com isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para novas notificações. Obrigado.